Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje o tema da live eu marquei ali, o sentido da vida. Que bom, tem bastante gente entrando. Tema forte, né? Esse tema é forte. Boa noite, gente. Obrigada, Vânia, pelo carinho. A Vânia tá em todas, né, Vânia? A gente conversa depois, troca ideias. Tem gente que saiu do clube de leitura agora, ó, a Alexia saiu do clube de leitura agora e tá entrando na live. Nós estávamos há poucos minutos, nós começamos hoje um clube de leitura com colaboradores da escola. Então, todos os meses nós vamos ler um livro. E aí hoje foi o primeiro encontro, que foi um encontro online. E aí nós teremos mais um encontro, mas será presencial. Então, o tema da live de hoje, o sentido da vida. A Roberta, a Ju também sempre estão aqui assistindo, comentando, falando. Quando vocês precisarem, estou à disposição aqui pelo Instagram. Pessoal, vou pedir a gentileza para aquelas pessoas que conhecem outras pessoas que vocês entrem, cliquem na setinha ali e encaminhem para as pessoas que vocês gostarem. Que vocês acham que vão gostar do tema, né? Enquanto as pessoas vão entrando, eu só vou colocar meu celular para carregar para não correr o risco de acabar a bateria. Só um pouquinho, tá? Lu, Rafa, fecha a porta que a mamãe começou a live, tá? Um abraço pra você. Bom. Momentinho, não, já começou a live, tá bom? Posso fazer com você? Não pode, filhão. Eu tô hoje aqui com um companheiro aqui querendo participar da live. Não, filho, assim. Vai lá. Eu que vou aparecer na live. Vai lá, rapaz. Não. Rafael. Eu não ir com você. Pera aí, vai lá. Vem, dá licença, meu amor. Vai. Não quero sair. Então vamos lá, vamos começar. Acho que agora eu consegui. Deixa eu ver se eu consegui colocar pra carregar aqui. Tem um companheiro aqui que tá. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Filho, não, meu amor, não pode. Mãe, não vou falar nada. Eli, você leva ele, por favor? Vamos lá, todo mundo vendo? Tudo certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa live. Não vou. Bom, o tema de hoje que nós vamos trabalhar é o sentido da vida. Rafinha, vai lá. Hoje eu tô com um companheiro aqui que não quer sair da live. Cadê o pai dessa criança? Vamos lá, filhão. Só um minutinho, estamos com problemas técnicos aqui. Tem um garotinho que não quer sair da live. Vai lá, mamãe. Não. Vocês acham que só vocês passam por isso, né? Conseguir seguir com a nossa live. Vamos lá. Esses dias eu tava saindo da escola e aí uma mãe viu o Rafael chorando, dando um piti. Aí a mãe pegou e falou assim: ai, achei que só meu filho dava piti, o filho da diretora não dá. Eu falei, pois bem, da diretora também dá piti. Então vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o sentido da vida. E eu separei 3 livros que eu gosto muito, que são esses daqui. O primeiro é este, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Este também é do Viktor Frankl, Sede de Sentido. E esse livro aqui, que é A Grandeza de Coração, do Rafael Cifuentes, tá? Esse livro, o Viktor Frankl, para quem não conhece, ele é um médico, neurologista e também psiquiatra da Universidade de Viena. E ele, quando era jovem, né, já era formado, já era médico. Ele passou por 2 campos de concentração nazistas, e ele é um autor que, além de toda a bagagem da medicina, da psiquiatria, da neurologia que ele também tem uma experiência de vida admirável, né? Então, eu peguei um trechinho deste livro aqui, que é Sede de Sentido, que é a introdução,
que a pessoa que fez a introdução, ela escreveu assim: extremamente viva e acessível, reflete o estilo de vida do autor, do Viktor Frankl. Do otimismo de um homem que passou pelos campos de concentração de Auschwitz e de Dachau, sem deixar de crer em nenhum momento no sentido incondicional da vida, e que pôde comprovar ao longo de toda uma vida dedicada a curar os que padecem a sabedoria de fundo que ele formulou em toda a sua juventude. Então, o Viktor Frankl, além dele ser médico, psiquiatra e neurologista, ele teve uma experiência que não foi agradável, né, por ter vivido em 2 campos de concentração, mas ele fala nos livros dele que é possível encontrar sentido até mesmo perante as situações de sofrimento. E o segundo autor que eu trouxe para vocês é o Rafael Cifuentes. Ele é um padre, um sacerdote que eu gosto muito, eu já li vários livros dele, e ele fala muito sobre a busca pelo ideal ligado, né, ao cristianismo, ao catolicismo. E eu vou começar essa live, né, depois de apresentar os 2 autores, com um trecho desse livro aqui, Grandeza de Coração. Ele conta a história, ele estava voltando num voo de Roma, e ele viu uma revista e tinha uma reportagem falando sobre um caso. E aí eu vou contar o caso para vocês. Francesca era uma moça de 21 anos, brilhante nos seus estudos universitários, filha de pais muito ricos. Na noite de 15 para 16 de maio de 1992, foi encontrada morta no banheiro de um grande hotel. Ao lado do seu corpo, uma carta dirigida aos seus pais, que dizia: vocês deram-me não só o necessário, como também o supérfluo, mas não souberam dar-me o indispensável, por isso estou tirando a minha vida. Tenso, né? E aí o autor, ele faz uma indagação para que a gente reflita, puxa, mas o que faltou então para essa moça bonita, rica, de família, estudou nas melhores universidades, tinha uma vida repleta de condições materiais, e aí? Mas o que ela queria dizer com a palavra indispensável? Porque a falta, né, do indispensável a levar a uma situação tão torturante que a vida lhe tornara sem sentido, que a vida lhe tornara ao ponto de achar que não valia mais, né? E aí ele explica, logo em seguida, isso explica a sua insatisfação e a sua nostalgia. A sua procura ansiosa de algo, sem saber o que realmente se lhe tornava indispensável, ao ponto de a vida perder o sentido se não o encontra. E nisso consiste precisamente a única verdadeira tragédia humana, em procurar o absoluto e não encontrar. Ao dizer, para dizê-lo melhor, em procurá-lo onde não se encontra, no relativo. Então ela teve uma vida repleta de subsídios, né, materiais, dinheiro, prestígio, poder, e isso não a preencheu. E aí, então eu comecei com esse daqui, com essa história do Viktor Frankl, era triste. Entretanto, ela faz com que a gente pense, essa história do Rafael Cifuentes, perdão, ela faz com que a gente reflita sobre o que é de fato o sentido da vida. E não só isso, como encontrar a liberdade interior. E aí no livro do Viktor Frankl, ele traz um trecho do Dostoiévski que ele diz o seguinte: onde fica a liberdade humana? Onde fica a liberdade, essa felicidade, essa satisfação, esse gozo pela vida? E aí o Dostoiévski, ele responde assim: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Ou seja, a liberdade do ser humano, ela está ligada com o sentido que você dá, o sentido que ele dá à sua vida. Thalita, mas que sentido é esse? Onde eu encontro a busca de sentido? Então, a busca pelo sentido certamente, ela causa uma tensão na vida das pessoas, né?
Mas, Thalita, essa tensão, então ela é maléfica? Não, pelo contrário. Essa tensão que nós, seres humanos, refletimos, nos angustiamos muitas vezes por saber qual é o sentido da minha vida, ela gera, sim, um equilíbrio interior. Pensar para que eu estou aqui nessa terra, o que eu vim fazer aqui, é algo muito importante. E ela é justamente essa tensão de refletir sobre o meu sentido nessa vida terrestre, ela é um pré-requisito indispensável para a saúde mental, tá? As pessoas que são cristãs, que são católicas, cristãs, enfim, elas têm um sentido consolidado, né? Então, nós estamos aqui numa vida terrestre e nós almejamos a eternidade. E para eu alcançar a eternidade, o céu, né? Assim como os santos, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, enfim, alcançou, eu preciso viver uma vida virtuosa, uma vida praticando o bem. Então, a pessoa que tem essa fé, essa crença, né, no cristianismo e outros no catolicismo, fica mais fácil dela entender um pouco mais o sentido da vida. Entretanto, isso não é a única fonte, né? É claro que é a maior fonte, mas não é a única fonte. E aí o Viktor Frankl, ele fala um pouco sobre o vazio existencial, que é um fenômeno que foi difundido no século XX e ele acompanha a humanidade de lá para cá. E ele fala que esse vazio existencial, ele atribui o vazio existencial presente na população. Ele fez um estudo dos alunos que ele tinha na Europa. 25% desses alunos mostravam um vazio existencial. E entre os alunos norte-americanos, a porcentagem não era de 25%, era de mais de 60% apresentava esse vazio existencial. E o Viktor Frankl, ele atribui esse vazio existencial à perda de duas potências pelo homem. Então, a primeira é que o ser humano, desde o início da história, ele vem perdendo alguns instintos básicos que regulam o seu comportamento. Quando a gente fala em instinto, é exatamente esse instinto. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A partir do momento que eu acredito que eu sou só matéria e que a minha vida não basta disso que eu estou vivendo agora, nesse momento, muitas coisas deixam de ter sentido. Então, ele recapitula o que o homem vem vivendo nos últimos séculos e ele diz, veja, olha, essa falta de instinto, de crença e principalmente o segundo aspecto de tradições, ela gera uma insegurança no homem e ela gera também um tormento na vida do homem, né? Porque quando eu abandono as tradições, eu abandono uma série de crenças, e isso faz com que eu me perca em várias situações da minha vida. E aí, quando a pessoa perde essa capacidade de regular o seu comportamento, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus prazeres, e também perde as tradições, as crenças, né? Uma delas é a crença em Deus, a crença em Nosso Senhor Jesus Cristo, a fé, a esperança, a caridade. Quando a pessoa perde isso, ela tende a cair em dois vícios que são muito negativos. Um deles é que a pessoa acaba fazendo o que os outros fazem, que é o conformismo, e a outra é as pessoas acabam fazendo o que as outras pessoas querem que elas façam, que é o totalitarismo. Então, o grande problema da falta de sentido, ela está associada também, né, à perda dos instintos e também relacionada, é que minha bateria não tá querendo carregar, tô com medo de acabar aqui no meio da live. Vamos ver se vai carregar aqui. Acho que eu vou ter que pedir um help pro meu marido vir aqui. Hoje a live tá um pouco conturbada, né?
Então, essa falta de sentido, ela está associada à falta de tradições, à falta de compreensão do meu eu, da minha permanência nesse mundo terrestre e também a minha falta de percepção do meu papel aqui na Terra. E pensando em tudo isso, o Viktor Frankl, ele fala o seguinte, mas tá, tudo bem, olha, o homem tá aqui passando por uma situação difícil, de vazio existencial, entretanto, esse homem, ele precisa buscar uma ajuda, ele precisa buscar um sentido para isso, né? E aí o Viktor Frankl fala, é possível sim encontrar sentido na vida. E quais seriam as chances de encontrar sentido na vida? Seria, primeiro, criando um trabalho ou praticando um ato. Segundo, experimentando algo ou encontrando alguém. E terceiro, pela atitude que tomamos em relação a um sofrimento inevitável. Ou seja, o Viktor Frankl fala o seguinte, que a primeira forma de você encontrar um sentido na sua vida é trabalhando, produzindo, servindo, atuando, fazendo algo bom, não só para você, mas também para o mundo. Então, eu estou produzindo conhecimento aqui nesse vídeo, eu trabalho na escola, eu trabalho dentro da minha casa, com a minha família, eu educo meus filhos, eu tenho meu marido, eu tô aqui, eu estudo diariamente, eu leio bastante, eu trago conteúdos para dentro da minha casa, tudo que eu passo para vocês aqui no Instagram é o que eu acredito, é o que eu faço na minha vida pessoal. Isso é um trabalho. Quando você cria um trabalho e você pratica isso, e você acredita nisso, isso está alicerciado às suas crenças, aos seus valores, isso faz uma diferença absurda na forma como você vai procurar o seu ideal, né? A segunda, ele fala, é experimentando algo ou encontrando alguém. Então, quando você se abre para um amor, se abre para ser pai, ser mãe, você transcende, né? Você vai transcender a sua capacidade de amar. Você sai de si e passa a amar uma outra pessoa que não é apenas você, né? Não basta cuidar só de mim, eu preciso também cuidar dos outros. E aí, a terceira forma de encontrar um sentido na vida é pela atitude que a gente toma em relação ao sofrimento. Então, o Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que em várias situações, perante a morte, a tragédia, a doença, que são situações inevitáveis, que ele diz que existe o otimismo trágico. O que é o otimismo trágico? É em situações em que a pessoa tem dor, culpa e morte. Então, como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso, né? Quando eu tô doente, quando uma pessoa que está próxima de mim está doente, quando eu tô passando por uma situação trágica, financeira, quando alguém morreu, enfim. E aí ele fala, sim, é possível você encontrar um sentido perante o sofrimento. O que vai fazer diferença é a forma como você se coloca. Então, transformar o sofrimento numa conquista, numa realização humana. Extrair dessa culpa, então eu errei, eu traí, eu roubei, eu fui desleal com uma pessoa, eu tô arrependido, pra mim foi assim o fim do mundo, eu tô desesperado. O que você vai extrair dessa culpa para que você seja uma pessoa melhor, né? E a terceira é fazer a transitoriedade da vida como um incentivo para a realização de ações responsáveis. Então, vamos recapitular. Como que eu encontro o sentido da vida? Primeiro, é mais fácil as pessoas encontrarem um sentido quando elas têm uma crença, né? Quando elas acreditam, quando elas têm uma fé, quando elas têm esperança. As pessoas que são religiosas, elas tendem a encontrar mais sentido na sua vida. Entretanto, é possível, o Viktor Frankl traz isso, que é possível encontrar sentido mesmo você não tendo uma crença, uma fé, né, em Deus, em Nossa Senhora, enfim, no cristianismo, na Igreja Católica. E aí ele diz, como então você vai
dar sentido para a sua vida. E ele traz as 3 possibilidades: criando um trabalho, praticando um ato, que daí você precisa transcender, experimentando algo ou encontrando alguém, e pela atitude que você toma perante o sofrimento. A primeira e a segunda tá fácil, né, gente? Porque assim, quando você trabalha, você produz, você serve a sua casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos, quando você produz conteúdo, quando você ajuda pessoas, você vai encontrando um sentido na sua vida aqui na Terra. A segunda, quando você ama. Puxa, eu amo meu filho a ponto de dedicar a minha vida a ele, que é uma das coisas mais importantes. Eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho, isso me faz bem, eu me realizo fazendo tudo isso, né? E a terceira, que é a mais difícil, que é o otimismo trágico. E aí ele diz assim, que uma das formas de você atuar perante ao sofrimento é você dando um sentido para ele. Então ele conta uma história de um paciente que estava muito deprimido, muito triste, porque ele havia perdido a esposa. E aí ele pergunta para esse paciente assim, o paciente conversou muito, lamentou, e aí ao final ele pergunta para o paciente, pensa, se a sua esposa fosse ao contrário, se você tivesse morrido e a sua esposa estivesse viva, como seria isso? Aí, na hora, o paciente falou, puxa, ela não suportaria viver uma vida sem a minha segurança, sem a minha estabilidade, sem a minha religiosidade. Aí o Viktor Frankl fala, então, veja, você conseguiu poupá-la, né? Deus conseguiu, você, enfim, conforme as suas crenças, conseguiu poupá-la em decorrência da morte dela antes da sua. E aí ele traz também outras histórias fantásticas aqui, que eu vou pegar. Então ele conta a história de um paciente que ele atendeu, chamava Jerry. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo desde um acidente que o deixou quadriplégico há alguns anos. Ele tinha 17 anos quando o acidente aconteceu. Hoje, o Jerry consegue usar um pauzinho com a boca para escrever a máquina. Ele está acompanhando 2 cursos numa universidade através de um telefone especial, e um intercomunicador permite que o Jerry que ele ouça, né, e que ele participe das discussões da sala. Ele também ocupa o seu tempo lendo, assistindo televisão e escrevendo. E em uma carta que recebi dele, o Jerry escreve e diz: vejo minha vida cheia de sentidos e objetivos. A atitude que adotei naquele dia fatal se transformou no credo da minha vida. Eu quebrei o pescoço, não quebrei o meu ser. Atualmente estou matriculado no meu primeiro curso de psicologia na universidade. Acho que a minha deficiência só vai aumentar a minha capacidade de ajudar os outros. Sei que sem o sofrimento, o crescimento que atingi teria sido impossível. Então, o que o Viktor Frankl traz pra gente? Ele fala o seguinte, veja, a vida ela é repleta por situações e por momentos de dificuldades que provocarão para muitas pessoas o sofrimento. E aí, o que vai garantir com que essas pessoas consigam suportar essa instabilidade do mundo, esse vai e vem, esses altos e baixos da pessoa, são a sua estabilidade interna, que ela é adquirida de 3 formas, né? Uma delas é trabalhando, criando um ato, ou conhecendo alguém, amando alguém, ou perante a atitude que você toma diante de um sofrimento. E aí o Viktor Frankl e outros estudiosos também trazem a ideia que assim, dado que a vida ela é instável, nós teremos momentos felizes, tristes, nós teremos momentos de dificuldades financeiras, momentos de dificuldades na família, problemas de saúde, isso acontece com todos. O que vai manter a estabilidade do ser humano são as suas crenças, os seus valores, né, os seus costumes, que esses precisam ser imutáveis. Então, aquilo que eu acredito,
aquilo que eu faço, os meus valores, as minhas virtudes, elas são imutáveis, elas não mudam. E a partir do momento que isso é algo estável para mim, eu dou conta de viver nesse mundo instável, tá? E é claro que quando a pessoa quando ela tem uma crença, quando ela acredita em algo, principalmente quando ela tem uma crença cristã, ela tende a ter mais facilidade de entender alguns fenômenos da vida, entre eles a morte. Então, no livro que eu li agora há pouco, esses dias finalizei, o livro de Santo Agostinho, ele relata duas mortes que ele presenciou, a de um grande amigo e a da sua mãe. Quando a primeira morte que ele viveu, que ele sofreu muito, foi a morte desse amigo. E quando esse amigo morreu, ele não era uma pessoa cristã. Então, ele estava muito apegado às situações da carne, né, da terra. E ele sofreu muito, ele passou dias de tristeza, sem perguntas para algumas respostas. E aí, quando a sua mãe, anos depois, faleceu, ele já era convertido, né? E depois da sua conversão, ele passou a entender a morte como algo diferente, né? Porque a mãe, que era extremamente religiosa, ela não via preocupação em ter cumprido com a missão dela aqui na Terra. Porque agora o plano dela era outro, o plano eterno. Então, a forma como ele encarou a morte do amigo quando ele era uma pessoa descrente e a forma como ele encarou a morte da mãe após a sua conversão foi totalmente diferente, né? E ela fez muito sentido para a sua vida, né? A forma como ele tocou a sua vida e como ele conduziu a sua vida. Bom, nós temos mais 3 minutos, então eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho sobre a importância. A pessoa só adquire a liberdade interior quando ela tem um porquê. O porquê eu estou aqui, né? Então eu estou aqui produzindo um trabalho, conteúdo, eu estou aqui pelo meu marido, pela minha mulher, pela minha família, pelos meus filhos, e também quando essa pessoa consegue ver um sentido no sofrimento. Caso contrário, a tendência das pessoas, dessa vida moderna, desse mundo moderno que a gente vive, é cair num vazio existencial, que é exatamente uma mistura de angústia e tédio. Por quê? Porque eu não entendo por que eu estou vivendo tudo isso, né? Mas isso só acontece comigo, isso está relacionado só porque eu sou assim, porque eu tenho essa vida. Não é só com você. A vida é instável. Nós vivemos uma vida instável. Todos nós teremos problemas, dificuldades, morte. E o que vai garantir o nosso sucesso e a busca pela felicidade, né, é a nossa estabilidade interna. E essa estabilidade interna, ela está conectada com as nossas crenças, com os nossos valores, que são estáveis. O que é instável é a vida, mas os nossos valores, as nossas crenças, nossas virtudes precisam ser algo estável, tá? Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês, deixar aqui que esses livros são maravilhosos, eu gosto muito deles. Sugiro começar pela leitura desse, A Grandeza de Coração, que é um livro fantástico, que é escrito pelo Rafael Cifuentes, né? Que ele é um grande, além de sacerdote, ele é um grande filósofo também. E depois que lerem esse, sugiro a leitura deste livro aqui. Esse é um livro, ele foi escrito por um médico, e o Viktor Frankl, ele conta todo o trajeto dele, toda a vida dele dentro do campo de concentração, e ele explica o porquê que muitas pessoas conseguiram viver e outras não. E ele fala assim que o fato daqueles que conseguiram sobreviver ao campo de concentração não estava ligado à sua condição física. Ou seja, a gente pensa que aquelas pessoas que estavam que eram mais fortes, mais robustas, elas sobreviviam mais. Ele fala que não, que a única causa
de muitas pessoas terem sobrevivido a tanta tragédia, né, a tanto sofrimento, essas pessoas tinham um diferencial, que era a sua liberdade interna. Apesar deles serem prisioneiros externamente na vida material, eles tinham uma liberdade interna. E essa liberdade interna ninguém tirava. Por quê? Porque ela estava ligada às suas crenças, aos seus valores e às suas virtudes, né? E ela é estável. Por mais que a gente esteja vivendo um caos, um desespero, uma situação de abuso, de sofrimento, ela é estável. E ela que vai me mover para que eu persista, para que eu dê um sentido para o meu sofrimento e para que eu ressignifique aquele momento que eu estou vivendo, tá? Então, esse é um livro ótimo, só que ele conta todo o trajeto dele no campo de concentração, que foi um trajeto bastante difícil, tem partes muito fortes. Mas depois ele explica como que ele desenvolveu a logoterapia, que é a terapia que ele trabalhou por anos em vários países para tratar aquelas pessoas que passaram por traumas, grandes traumas, e também que viviam em condições de depressão muito profunda. Esse é o segundo que eu indico. E o terceiro também é o do Viktor Frankl, que este livro é um resumo de uma videoconferência que o Viktor Frankl fez. E aí essa conferência virou o livro, né? Ele fizeram a transposição pro papel, tá bom? Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, deixar uma mensagem aqui para fechar, repetitiva, mas acho que a repetição ajuda a gente a internalizar conteúdos de boa qualidade. A vida é estável. Tá? A vida terá altos e baixos. O que vai garantir o meu sucesso na vida, independente se esse sucesso ele é profissional, afetivo, amoroso, social, financeiro, enfim, é a estabilidade que eu tenho. E essa estabilidade está ligada à minha liberdade interior, que ninguém tira. E a minha liberdade interior é o que move, né? Ela tá aqui dentro, e é aqui que estão os meus valores, as minhas crenças, os meus princípios e as minhas virtudes, tá bom? Desculpa a bagunça, o filho entrou na live, o celular acabando a bateria, foi um pouco conturbado hoje, né? Eu até demorei um pouco para entrar, para me concentrar, mas a ideia era trazer um pouquinho sobre o sentido da vida para vocês, que é um tema super amplo, por isso que eu deixo a leitura desses 3 livros que são fantásticos e que podem ajudar a vida de muita gente. Obrigada, até a próxima quarta-feira, um beijo grande para todos vocês e estou aí com várias dicas literárias e também para a gente poder viver uma vida melhor e mais abençoada e cheia de graça. Tchauzinho, gente. Até a próxima.